Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não assistiu a nossa aula anterior, nós trabalhamos sobre as características do gênero anúncio propaganda. Tá? A gente percebeu que ele tem como principal objetivo, né? Ele entra nos textos persuasivos com o objetivo de convencer o interlocutor, né? Persuadir o interlocutor a comprar ou aderir a alguma ideia, né? Comprar um produto ou aderir a alguma ideia. Esse gênero, ele é de suma importância, porque é um gênero que a gente presencia diariamente, né? A gente vê anúncios de propaganda em todos os cantos da cidade, a gente vê anúncios, principalmente quando a gente está assistindo um vídeo, né? Não sei se vocês já perceberam quando a gente está vendo algum vídeo no YouTube, assistindo alguma coisa, rapidamente aparece aqueles anúncios. A gente já clica em pular anúncio. No entanto, eles são muito bem articulados e produzidos para ficar na mente da pessoa que viu, né? Embora a gente pule o anúncio, a gente vai diariamente vendo e passando por aqueles anúncios e eles ficam na nossa mente, estimulando muitas vezes a gente comprar coisas desnecessárias ou a contratar serviço que a gente nem precisa. Já aconteceu com vocês de comprar algo que depois, não era o que eu pensei que fosse? A gente vê anunciando, a gente vê na TV ou, né, no Instagram e você fica convencido, nossa, deve ser ótimo. Quando chega na sua casa o produto, não é nada daquilo que você esperava. Ou às vezes você nem estava precisando de fato do produto. Então, eles são muito bem articulados para convencê-lo a comprar ou aderir àquela ideia. Por que é importante que a gente perceba, né? Perceba esses argumentos, de que forma é feito o anúncio, qual o objetivo, que eu possa claramente fazer escolhas melhores em relação aos produtos que eu irei comprar. Certo, gente? E também tem esse lado de eu conseguir perceber quais são os argumentos utilizados pelo anunciante e não ser tão fácil, né? Não ser uma pessoa tão fácil de ser convencida. E tem também um lado de vocês, né, da gente se interessar em produzir esse tipo de anúncio ou ajudar, sei lá, alguma tia, mãe que tem uma loja, vou produzir um anúncio, fazer uma propaganda para chamar a atenção dos clientes. Ou então, na escola, fazer um anúncio sobre algum interclasse, um sarau que vai ter na escola. Então, é muito interessante que a gente domine esse gênero, reconheça suas características para que a gente possa utilizá-lo no nosso dia a dia também. O tema da nossa aula de hoje é operadores argumentativos. E a habilidade que iremos trabalhar é identificar em propaganda operadores argumentativos que marcam a defesa de ideias, tais como os conectivos, os advérbios e palavras denotativas, até, inclusive, também, afinal, então, que, aliás. E o gênero é propaganda e anúncio publicitário. Peço quem não assistiu à aula anterior, veja, tá na plataforma do YouTube, assista depois com calma para vocês poderem perceber todas essas características. O que são, afinal, os operadores argumentativos, né? Já ouviram falar nesse termo, operadores argumentativos? A gente percebe que a palavra argumentar, né, é no sentido de persuadir o interlocutor. Vamos ver comigo o que seriam esses operadores argumentativos? São elementos linguísticos usados para evidenciar as estratégias argumentativas e cooperar para a coesão do texto. São conectores que ligam uma oração a outra, uma frase a outra, e orientam para uma determinada conclusão sobre o enunciado. No gênero anúncio-propaganda, os operadores argumentativos colaboram para o convencimento do interlocutor, propagar ideias ou vender produtos e serviços, certo, gente? Então, o que são esses operadores? Eles ligam uma frase ou outra e colaboram, né, para o entendimento do texto e também para chegarmos a uma conclusão. Vamos ver
nesse quadro é a função desses operadores. Temos aqui, para o nosso melhor entendimento, eu separei algumas, tá? Alguns desses operadores e as suas funções para a gente poder perceber. Temos aqui evidenciar o argumento mais forte, então a gente utiliza as palavras até mesmo, pelo menos, né, inclusive. Outros, somar argumentos. Quais são os operadores que a gente utiliza normalmente para somar argumentos? E, também, nem, tanto, ainda, além disso. Introduzir argumentos alternativos, ou, né, ou então, uma alternância, introduzir uma conclusão, portanto, logo, em decorrência, fazer uma comparação mais que, menos que, tão, como, introduzir justificativas, porque, já que, pois, introduzir conteúdos pressupostos, já, ainda, agora. Professora, eu tenho que decorar tudo isso? Não é questão de decorar, tá, meus queridos? É uma questão de compreender o texto, de entender dentro do texto qual o sentido, né, daquele operador, qual o sentido daquela palavra. Que no caso, todas essas habilidades que a gente vem trabalhando, elas são intensificadas, são melhoradas com hábitos de leitura de vocês. Então é muito importante que vocês leiam diariamente, escrevam, porque ao pegar uma frase, vocês vão conseguir compreender melhor, inclusive entender qual a função, né? Aparece muito principalmente nas avaliações de vocês, né? A palavra em destaque tem a função de concluir, somar, alternar, e isso tudo é intensificado com os hábitos de leitura. Então, leiam, pratique bastante a leitura para a gente poder identificar esses operadores com mais facilidade, certo, gente? Vamos ver aqui e entender como é que funciona esse operador, né? Esse operador argumentativo. Temos aqui no outdoor uma propaganda, né? A rua é pública, não é privada. Entulhos e cacarecos. Antes de descar, ligue, tem um número, né? E confira os dias da coleta, veja só. O que a gente percebe nessa imagem? Tem um fogão velho, né? Pneus e tem também um vaso sanitário. Vamos ver ao lado, eu quero que vocês percebam que nessa frase não vai aparecer um argumentador que liga uma frase à outra. Elas estão separadas por vírgula. Mas o que é que eu posso compreender, concluir? Não tem um argumentador, mas subentendido qual é a relação de uma frase com a outra, tá? Vamos ver aqui ao lado, eu coloquei. A rua é pública, logo não é privada. Esse logo, ele não aparece na propaganda, certo? No entanto, eu consigo intuir, consigo perceber uma relação de sentido, de conclusão, né? Que a rua, ela é pública, conclui-se que, sendo pública, ela não é privada. E a palavra privada, ela tem um duplo sentido. Ela está, né? Ela veio propositalmente ambígua. Por quê, professora? É uma das características do gênero que a gente está trabalhando. Ele usa figuras de linguagem. E nessa percebemos aqui a ambiguidade, que é o duplo sentido dessa palavra privada. Privada no sentido de não ser privada no sentido de ser restrito, né, uma área restrita, e privada no sentido dele associar ao vaso sanitário, certo, gente? Inclusive, duas figuras de linguagem já podemos perceber. Quando ele usa privada no sentido de vaso sanitário, ele faz uma metáfora, né? Ele compara. E quando usa no sentido restrito, é dizer que a rua é de todos, né? Então, o cuidado com essa rua é de todos. Mas vamos ver como é que é a análise dessa frase. Como eu havia dito para vocês, o logo não aparece, mas eu posso perceber que é uma ideia de conclusão. E o operador linguístico, né, conclusivo, que eu coloquei aqui, foi o logo. Então, temos a primeira oração e a segunda oração. E esse logo liga uma a outra, introduzindo uma conclusão, no sentido de concluir. Vamos ver aqui o texto explicativo.
O texto ao lado é uma propaganda, pois tem o objetivo de conscientizar a população para fazer o descarte correto do lixo. Na frase é usado propositalmente uma ambiguidade, duplo sentido. A palavra privada recebe dois sentidos, a de não ser um local restrito e a de não ser um vaso sanitário. Embora as orações não apresentem um operador argumentativo, podemos perceber uma relação de conclusão. Leva o leitor a concluir que a rua não é o lugar de descartar o lixo, certo, gente? A gente não tem um operador aqui, mas eu consigo concluir que quando ele diz que a rua é pública e não é privada, ela não é um lugar de fazer descarte de resíduo, né? Tanto no sentido de ser restrita, né, ser um lugar particular meu, onde eu posso fazer o que eu quero, como no sentido de não ser uma privada, de não ser um vaso sanitário. Então, a rua não é um local de fazer o descarte do lixo, certo? O objetivo dessa propaganda é conscientizar a população a respeito disso. Vamos ver uma outra e também aparece o operador argumentativo. Vejam ao lado aqui comigo esse anúncio, né? Nem o Papa deixa tudo nas mãos de Deus. Aí tem a imagem do Papa, uma procissão, ao lado tem Itaú Seguros, a seguradora do Papa Móvel, e aqui do lado a marca, né? Itaú Seguros. Esse nem, o Papa, né? Essa palavra nem, qual é a função dela? Se eu tirasse e só colocasse assim, o Papa não deixa tudo nas mãos de Deus. Se eu falasse só assim, o Papa não deixa tudo nas mãos de Deus. E o restante aí do texto, né? Itaú Seguros, a seguradora do Papa Móvel. Ia ter, quando eu falo dessa forma, ia convencer, sim, o meu interlocutor. No entanto, o argumento ia ficar fraco, né? O Papa não deixa tudo nas mãos de Deus. Quando ele utiliza a palavra nem, vejamos aqui ao lado, eu coloquei o nem verde, né, em outra cor, para identificar que ele é o operador argumentativo. Quando eu utilizo esse nem, ele intensifica o argumento do Papa não deixar tudo nas mãos de Deus, né? O Papa, né, da alta cúpula religiosa, né, considerado religioso, nem ele mesmo deixa tudo nas mãos de Deus. Até o Papa Móvel tem esse seguro, né? E o nem é operador argumentativo e, como havia dito, ele intensifica o argumento. Vamos ver aqui o texto explicativo. O anúncio da seguradora do Banco Itaú objetiva convencer o interlocutor a contratar o seguro. O operador argumentativo NEM intensifica o argumento que até mesmo o carro usado para o transporte do Papa tem seguro. Então, o que são esses operadores? A gente percebeu aqui, analisando esses dois textos, percebemos que eles ligam, né, uma frase à outra, ou então eles aparecem, no caso ele apareceu aqui no início, né, professor, aqui o NEM não ligou uma frase à outra, mas ele intensificou, certo? Então, uma palavra que ela estabelece um sentido, ela colabora com o argumento, certo? Para intensificar, para somar, como a gente viu no outro, ele faz uma conclusão, certo, gente? Então, essa palavrinha que ela intensifica, que ela modifica, colabora para a argumentação, para a persuasão do texto do gênero anúncio e propaganda. Aqui eu trouxe para a gente uma atividade prática, tá bom, meus queridos? Eu quero que vocês façam com bastante atenção, lembrando que as nossas aulas, elas devem ser anotadas no caderno, né? Faça o resumo de vocês, porque se eu ficar só assistindo a aula, eu consigo compreender. No entanto, quando eu escrevo, a fixação do conteúdo é bem melhor. Então, escreva um tema, anotem as respostas de vocês no caderno, tá bom, gente? Vamos ver aqui e analisar essa propaganda. Leia a propaganda para responder a questão 1, né? A gente pode perceber na imagem que é uma espécie de monstro. E vamos ver o texto. Para algumas crianças, o pesadelo chega antes do sono. Denuncie qualquer caso de violência sexual infantil.
ligue sempre. Vamos analisar agora na questão. 1 minuto aqui para vocês lerem a questão e responder. Vamos lá, gente, vamos ver a resolução dessa questão. Voltando, vou voltar aqui só para a gente analisar melhor a propaganda. Então, a imagem que aparece é uma espécie de monstro, né? A gente consegue concluir isso ao fazer a leitura do texto, que para algumas crianças o pesadelo. Então, ele faz uma comparação implícita, né? Ele faz uma metáfora, que a metáfora é exatamente isso. Ela compara de forma implícita que o abuso sexual às crianças é como um pesadelo, né? Que chega antes do sono. Vamos ver a questão, então. Os meios de comunicação podem contribuir para a resolução de problemas sociais, entre os quais o da violência sexual infantil. Nesse sentido, a propaganda usa a metáfora do pesadelo para: letra A. Informar crianças vítimas de violência sexual sobre os perigos dessa prática, contribuindo para erradicá-la. Será que é para informar as crianças a respeito dos perigos? B. Denunciar ocorrências de abuso sexual contra meninas, com o objetivo de colocar criminosos na cadeia. Ele faz uma denúncia, esse anúncio? Letra C. Dá a devida dimensão do que é o abuso sexual para uma criança, enfatizando a importância da denúncia. Letra D. Destacar que a violência sexual infantil predomina durante a noite, o que requer maior cuidado dos responsáveis nesse período. Vamos ver se vocês acertaram essa questão. Quem, marcou aí a letra C é a correta, tá? É dar a devida dimensão do que é o abuso. Então, para a criança é um pesadelo, é como se fosse um pesadelo. Ele faz uma metáfora, né? Dá a devida dimensão do que é o abuso para a criança, enfatizando a importância da denúncia. Então, não só dá a dimensão, mas utiliza essa metáfora para convencer as pessoas também a denunciarem, tá? Denunciarem essa violência. Por que não as outras? Vamos ver. Letra A. Informar crianças vítimas? Não é o intuito de informar crianças, tá, gente? Já está eliminada com esse informar crianças vítimas de violência. Letra B. Denunciar ocorrências de abuso sexual contra meninas, né? Ele nem utiliza meninas, né? Não dá para perceber isso, porque seria contra as crianças como um todo, né? Com o objetivo de colocar criminosos na cadeia. Letra D. Por que não a letra D? Destacar que a violência sexual infantil predomina durante a noite. Será que é isso? Não tem nada a ver essa alternativa, né, gente? Vamos para a próxima questão. Na questão de número 2, né? Pense aí um pouco. 1 minuto para vocês responderem essa questão de número 2.
Vamos lá, gente, para a resposta. Sobre o texto publicitário, propaganda, é correto afirmar, letra A, apenas o texto não verbal é responsável pela persuasão? B, toda propaganda tem como proposição básica uma destas intenções, vender um produto ou conscientizar sobre um tema social? C, o texto publicitário não é necessariamente argumentativo? D, o público-alvo não é um elemento decisivo na elaboração de uma propaganda? Será que eu não preciso adequar a minha propaganda, o meu anúncio ao público? Vamos ver a resposta. Letra B, toda propaganda, né, ela tem como proposição básica a intenção de vender o produto e conscientizar sobre um tema social. A gente viu isso, né, essas características mais aprofundadas na nossa aula anterior. Mas quem não tem assistido, veja depois na plataforma. Por que não as outras, né? Apenas o texto verbal é responsável pela persuasão? Será só o texto verbal dentro desse gênero ele é responsável pela persuasão? Não, certo? Se tivesse só o texto, por exemplo, nessa propaganda que a gente viu agora há pouco, ela não teria tanto impacto, né? Ela não causaria tanto impacto. A gente já consegue perceber pelo texto ali um monstro, né? Que seria esse abuso considerado a um monstro, a um pesadelo, a algo horrível, tá? C, o texto publicitário não é necessariamente argumentativo? Errada, porque o texto ele é argumentativo, ele tem essa intenção de persuadir, certo? Letra D, o público-alvo não é um elemento decisivo? Errada, por quê? É um elemento decisivo. Então, a propaganda, o anúncio, ela é feita de acordo com o público-alvo. Vamos ver a próxima. Também um tempinho aqui para vocês responderem essa. Vamos lá, gente, para a resposta dessa questão. Vamos analisar. Questão número 3. Homenagem às futuras tecnólogas em comércio exterior e a todas as mulheres pelo seu dia. 8 de março, Dia da Mulher. Em relação aos sentidos construídos no texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. A expressão salto nas vendas cria uma relação de sentido com o sapato feminino de salto, atribuindo às mulheres o aumento das vendas no comércio? Né? Para responder essa questão, é necessário que analise bem a imagem e o texto. Né? Então, aparece um sapato vermelho de salto. Abaixo tem com ela o salto nas vendas é garantido. Certo? Tem um duplo sentido aí. Tem um duplo sentido do salto do sapato e do crescimento, né, gente? Do crescimento dessas vendas. Vamos ver a outra. O anúncio publicitário pode ser compreendido em sua totalidade sem a parte visual? Se não tivesse essa imagem, conseguiríamos compreender esse anúncio? Se tivesse só com elas, o salto nas vendas é garantido? E letra a outra, né? A imagem do sapato sugere que todas as mulheres trabalham utilizando salto. Agora, analisando. A primeira que a gente leu, é verdadeira ou falsa, né? A expressão salto nas vendas cria uma relação de sentido com o sapato feminino. Então, cria essa relação de sentido, né, gente? Atribuindo às mulheres o aumento das vendas no comércio.
Vamos ver a resposta, ver se vocês acertaram. Anotaram aí no caderno de vocês para conferir, né? Vamos lá. Então, a primeira é verdadeira, tá, gente? É verdadeira, porque ela faz essa relação de sentido do sapato com o texto, né? Atribuindo às mulheres o aumento da venda dos comércios. Então, esse sapato foi para fazer essa atribuição às mulheres, né? Com elas, o salto nas vendas é garantido. V. O anúncio publicitário pode ser compreendido em sua totalidade sem a parte visual, né? Consigo, gente, aqui essa alternativa, eu vou até voltar. Essa alternativa, ela está marcada errado aqui, certo? Sem essa imagem, né? O anúncio ele não pode ser compreendido em sua totalidade, sem imagem do salto. Então, a imagem, ela faz essa associação com as mulheres, com esse aumento das vendas relacionado às mulheres, tá? Então, nessa aqui, o do anúncio publicitário pode ser compreendido em sua totalidade, sem a parte visual, ela é falsa, tá? Não pode ser compreendido totalmente se não tivesse essa imagem do sapato. Ia prejudicar, né, a propaganda. Vamos para a próxima. O anúncio, né? Vamos para a próxima. A imagem do sapato sugere que todas as mulheres trabalham utilizando salto? Não, não sugere isso. Então, nas afirmativas temos V, F, F, tá? Teve só um erro aí. E vamos para a nossa próxima questão. Um tempinho também para vocês analisarem. Percebam bem o anúncio, as imagens, a linguagem verbal e não verbal para responder. Vamos lá, vamos ver qual foi a resposta de vocês. Primeiro a gente vai fazer uma análise da propaganda ao lado. Temos Fique em Casa ou Venha Dançar com a Gente. Esse meme, ele viralizou, certo? Assim, principalmente no início da pandemia. Não sei se todos vocês viram esse meme, mas era um grupo de homens, né? Eram vídeos de um grupo de homens que eles faziam os velórios cantando, brincando, levando o caixão de uma forma animada, né? Que é uma cultura lá do país deles. E nessa propaganda, ela tem um intuito de convencer, né? De conscientizar, de persuadir as pessoas a ficarem em casa. Vamos ver aqui o enunciado. A propaganda ao lado teve como objetivo conscientizar as pessoas no início da quarentena a evitarem sair de casa para diminuir a proliferação do vírus e reduzir o número de vítimas da Covid-19. O operador argumentativo ou estabelece um sentido de esse ou. Gente, bem simples essa questão, né? Ele estabelece sentido de adição? Não. B, conclusão? C, alternância. D, oposição. Então, quem respondeu alternância, essa é a resposta certa, tá bom? Gente, a gente concluímos a nossa aula de hoje, tá? Obrigado pela presença de vocês, pela participação de vocês mesmo aí do outro lado da telinha. E até a próxima aula. Caso tenha alguma dúvida, revejam a aula para sanar essas dúvidas, tá, gente? Um grande abraço.